Santo Antônio, dia 13 de junho. Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares, de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá 2 anos, com uma grande biblioteca em mãos. Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudo de Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra, o padre Antônio conhece os freis franciscanos. Entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho, e pouco depois torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para o Marrocos, pregar o Evangelho, e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras. Lá Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como um eremita, no Monte Paolo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele e chama-o de Frei Antônio, meu bispo, e o encarrega da formação teológica dos irmãos do mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com sua inteligência e eloquência e o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras, e São Francisco o nomeou como o primeiro leitor de teologia da ordem. Em seguida, mandou estudar teologia para ensinar seus alunos e pregar ainda melhor. Juntavam-se às vezes mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar, e muitos milagres aconteciam. Num dia festivo em Limoges, Santo Antônio pediu licença para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa sua fama, o povo deslocou-se para o local, mas o recinto era pequeno para acolher toda aquela gente, e foi obrigado a pregar em praça pública. Mal havia começado o sermão, o céu escureceu e muitos relâmpagos e trovões anunciavam uma grande tempestade. O povo atemorizado começou a murmurar, e já se dispunham a sair dali em busca de abrigo. Mas Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele local, recomendando a todos que ficassem atentos à pregação. Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim. Quando se retiraram para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivesse perfeitamente seco o local da pregação, toda a redondeza estava completamente alagada pela chuva forte e tempestade. Outro grande milagre foi quando Santo Antônio foi pregar na cidade de Rimini, onde dominavam os hereges que resolveram não ouvi-lo em hipótese alguma. Frei Antônio subiu ao púlpito e quase todos se retiraram e fugiram. Não esmoreceu e pregou aos que tinham ficado, inflamado pela aspiração divina. Falou com tal energia que os hereges presentes reconheceram seus erros e resolveram mudar de vida. Mas o santo não estava contente com o resultado parcial. Retirou-se para orar em solidão, pedindo ao Altíssimo que toda a cidade se convertesse. Saindo do retiro, foi direto às praias do mar Adriático, e em altos brados clamou aos peixes que o ouvissem e celebrassem com louvores a seu supremo Criador,
já que os homens ingratos não queriam fazê-lo. Diante daquela voz imperiosa, apareceram logo os incontáveis habitantes das águas, e se distribuíram ordenadamente, cada qual com os de sua espécie e tamanho. Os peixes ergueram suas cabeças da água, e ficaram longo tempo imóveis a ouvi-lo. Outro milagre famoso de Santo Antônio foi em uma pregação cujo tema era a Eucaristia. Um homem se levantou dizendo: "Eu acreditarei que Cristo estará realmente presente na hóstia consagrada quando ouvir o meu jumento ajoelhar-se diante da custódia com o Santíssimo Sacramento." O santo aceitou o desafio. Deixaram o pobre jumento 3 dias sem comer. No momento e lugar pré-estabelecido, apresentou-se Antônio, com o ostensório e o herege com seu jumento, que já não aguentava manter-se em pé, devido ao forçado jejum. Mesmo meio morto de fome, deixou de lado a apetitosa pastagem que lhe era oferecida pelo seu dono, para se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Certa vez, Santo Antônio precisou de alojamento em Pádua, e um senhor nobre da família dos condes de Campo-Sampierro teve a honra de o acolher em sua casa. Uma noite, vendo do lado de fora do quarto de Frei Antônio alguns raios de luz, aproximou-se e viu o santo segurando nos braços um gracioso menino, que suavemente o acariciava. Ficou cheio de espanto por tão extraordinária maravilha. Compreendeu que se tratava do menino Jesus, que se tornara visível ao santo para recompensá-lo com celestes consolações pelas fadigas sofridas. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do êxtase, Frei Antônio deixou o quarto e dirigiu-se ao dono da casa, dizendo que sabia que ele o havia observado durante a aparição. Pediu então com insistência que não revelasse o que tinha visto. O Senhor cumpriu a palavra, somente revelando o fato depois da morte do santo. A história o tocara profundamente, e todas as vezes que o relatava, não conseguia reter as lágrimas. Protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida, durante suas pregações nas praças e igrejas. Muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu sermões tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: "Ó Virgem gloriosa, que estás acima das estrelas", e completou: "Estou vendo o meu Senhor", em seguida faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu. E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. Aconteceram tantos milagres após sua morte, que 11 meses após ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX, na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934 foi declarado padroeiro de Portugal. Em 1946 foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Oração a Santo Antônio. Meu querido Santo Antônio, dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão.
A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhas a graça especial que nesse momento pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá a mercês que pedimos. Responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte, e torna-se o enfermo são. Todos os males humanos se moderam e retiram. Digam-no aqueles que ouviram, e digam-nos os pauduanos. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santo do dia indicações. Consagra-se a Nossa Senhora. Curso inteiramente gratuito. Clique no link e se inscreva. Quanto mais uma alma estiver consagrada a Maria, tanto mais estará consagrada a Jesus Cristo. Ajude-nos a evangelizar. Curta, se inscreva e compartilhe.